Ok, nós estamos aqui no OAB Cash, o podcast da OAB da segunda sessão aqui de Duque de Caxias, né? Não dá para falar disso sem antes agradecer ao nosso presidente pela iniciativa, né? E toda a diretoria da OAB. Estamos aqui com o secretário, minha gratidão desde já, né? À frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Duque de Caxias, seu assessor Ismael Lindon, que é servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro e também um colaborador aqui em Duque de Caxias, né? A minha gratidão a todos vocês por estar presente com a gente, participando desse que é o nosso primeiro episódio da Comissão de Direito Empresarial de Duque de Caxias. Eu acredito que vai ser algo de grande valia para todos nós. Antes disso, eu queria fazer aqui a chamada de alguns patrocinadores, né, que possibilitou que esse podcast pudesse acontecer. E o primeiro deles é a JM Contabilidade e Consultoria, né? É uma contabilidade consultiva, BPO financeiro, recuperação de crédito tributário, com 20 anos de experiência em gestão tributária. Atende a empresas, advogados, médicos, MEI e outros setores. A JM te ajuda a pagar menos impostos de forma 100% legal e estratégica, né? Tem um propósito, né? O próprio app que traz as soluções e comunicações rápidas e eficazes ao seu negócio. A JM é a contabilidade para você lucrar mais e pagar menos imposto. Vem para a JM, né? É o nosso primeiro parceiro. Temos a Vale Benefícios, né? Uma associação de proteção veicular com mais de 7 anos de experiência no mercado, sabe exatamente o que você precisa para se mover tranquilo nas estradas, né? Hoje, com o nosso Rio de Janeiro tão perigoso, eu acho que nada melhor do que uma associação de proteção veicular. E temos lá assistência 24 horas, guincho, carro reserva, assistência jurídica, parceria quase todas as oficinas da Baixada. Tudo que você precisa para ter tranquilidade e andar seguro, né? Supermercados Rio Sul de Suruí, né? Você morador de Suruí, tem lá uma excelente opção, né? O Rio Sul vai muito além de um supermercado, é uma experiência completa com lojas amplas, organizadas, bem estruturadas e um atendimento que acolhe de verdade. As melhores marcas em alimentos, bebidas, tudo com qualidade, variedade e aquele cuidado que só quem valoriza o cliente entrega todos os dias. Então, Rede Rio Sul também, muito obrigado por essa parceria. E a Plazarte. Plazarte é uma distribuidora de cosméticos, né, com mais de 30 anos no mercado, atende todo o estado do Rio de Janeiro, com um portfólio completo de produtos de cabeleireiros, farmácia, perfumaria. São mais de 2.000 itens, né? Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores por poder possibilitar, né, que tudo isso aqui fosse real. Vamos lá, secretário? A gente tem uma missão muito grande pela frente, né, no desenvolvimento econômico de Duque de Caxias. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco eh, como, qual a expectativa, né, qual o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje dentro de Duque de Caxias para o nosso município. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse podcast para falar justamente de um assunto extremamente interessante, que é o desenvolvimento econômico. Toda a sociedade, para que ela possa caminhar, para que ela possa evoluir melhor no seu dia a dia, até mesmo a vida social, para a vida das pessoas, ela precisa ser uma sociedade desenvolvida economicamente. As pessoas elas precisam ter o seu próprio desenvolvimento para ter o seu crescimento e aí todos crescem. O ser humano como cidadão comum da cidade, cresce o setor produtivo e o próprio setor público ali que está arrecadando os impostos, que acaba revertendo para a própria sociedade, Né? para a própria comunidade de uma forma geral. Então, o objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é justamente isto, é fomentar o desenvolvimento com o objetivo de levar ganhos não só para as pessoas, como também para a sociedade, que vem de forma direta e indireta. Direta, porque
uma sociedade onde todos trabalham, todos ganham, e de forma indireta, quando ela, de alguma forma, ela paga lá o seu imposto indireto, esse imposto acaba sendo revertido para a própria sociedade ali, a própria comunidade. Então, o desenvolvimento econômico acaba sendo uma grande roda com vários, assim, elas vão se encaixando ali. Uma engrenagem, Isso, né? as engrenagens elas vão se encaixando com o objetivo de justamente todos serem beneficiados e trabalhar de forma sincrônica. E é quase que indiscutível, né? Desde o casamento até toda uma sociedade, quando economicamente isso vai bem, todos ganham, porque os conflitos já passam a ser mais fáceis de ser resolvidos quando se tem investimentos, quando se tem recurso para poder investir em várias áreas, né? Que hoje o nosso município precisa e precisa de alguém, um ser pensante para estar colocando essas coisas em ordem, né? Em execução. Não é isso, Lindo? Fomentar, entendeu? Essa engrenagem com todos os setores. Faz parte de uma grande engrenagem, como uma cadeia de produção. Por isso que é Exatamente. importante. E aí, Ismael? Eu acredito que é nessa ideia aí mesmo, né, onde tem que se promover mesmo a sinergia, né, onde a soma das partes aí vai acabar sendo maior que o todo. E vamos falar, ô secretário, de projetos. Quais são os principais projetos hoje estruturantes em andamento para mudar, né, para transformar a nossa economia de uma maneira geral? Como a gente tem como missão na secretaria atrair investimentos, incentivar o empreendedorismo, motivar as pessoas na vocação local, e em Caxias tem uma particularidade. Eu olho para Caxias como se fosse uma caixa dividida ali em 4 partes. Nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto distrito. E em cada distrito nós temos vocações específicas e nós precisamos fomentar essas vocações, dar apoio a essas vocações. Pensando assim, eu tenho trabalhado na secretaria criando grupos de trabalhos com o objetivo de chamar essas pessoas, esses setores, esses segmentos, para debatermos justamente o que cada nicho está precisando ou quais são as dores, as necessidades, ou seja, estamos fazendo levantamento de diagnósticos justamente com o objetivo de alcançar desde as grandes indústrias até aquele trabalhador que ainda está invisível e que precisa ter a sua vida previdenciária regularizada para que assim ele também seja uma parte integrante, visível, legal em toda essa engrenagem que faz a economia funcionar. A gente entra em 2 temas aí bem bacanas que o grupo de trabalho, que inclusive a OAB foi convidada a participar, né, do desenvolvimento econômico, tanto da parte do polo automobilístico quanto do polo gastronômico, a revitalização da nossa Avenida Brigadeiro. Então, assim, e a gente tem o tema dessas pessoas que estão marginalizadas, né, à margem da legalização, que muitas vezes são impedidos de prestar serviços para empresas grandes ou para o próprio município, por desconhecerem ali, estarem à margem da sociedade sem qualquer vínculo, como é o meio. Eu acho que o Ismael, como contador, pode falar melhor, né, dessa legalização, a necessidade que a gente tem de promover programas de incentivo e aplicando isso na vida deles, no cotidiano deles, para que eles possam ter essa informação, que às vezes cria-se um grande monstro na legalização de um meio e que isso na realidade não existe, né? Uma coisa tão É fácil de verdade. se colocar e que vai proporcionar tantas coisas boas para eles na sociedade, podendo prestar serviços para outras empresas aí. Como é que fica isso, Ismael? Como? Então, Vinícius, é como costuma falar, né? O MEI, ele é um empreendedor, né? O empreendedor ainda não está naquele status ainda de empresário. Então, ele começa lá com uma ideia, né? E muitas das vezes, né? Isso aí já foi provado, quando ele cria uma situação dessa de se tornar um microempreendedor individual através da necessidade, né?
ele se mostra ali obrigado a criar um meio para poder sobreviver ali, então as chances dele ter um êxito ali é bem menor do que um que tenha a visão de oportunidade, né? Então, aquele que já vem já fazendo uma coisa planejada, né? Já tem uma visão já do que vai fazer, como vai se constituir, como vai ser o início da atividade dele, e aí então ele percorre todo um caminho de planejamento, que é desde a criação até depois da saturação do ganho dele ali, que faz com que ele saia da condição de microempreendedor individual e venha se enquadrar como empresário, né? Então, esse aí tem mais chance de se estender ao longo do processo e ter uma prosperidade, né? Já no caso do que se torna MEI por necessidade, esse aí já tende a não alcançar os objetivos que se pretende, né? Porque ele está ali por conta daquela situação, né? E aí ele fica meio que refém. Então, nesse cenário, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, o secretário Paulo Teixeira, com uma visão de desdobramento dos propósitos do governo, né, ele vem criando grupos de trabalho com finalidades específicas, né, a fim de criar uma sistemática que dê suporte para que a gente possa, né, da Secretaria, né, através dos nossos colaboradores, criar sistematizadamente processos que forneçam informações e subsidiem os microempreendedores individuais a se planejarem, a seguir uma trilha de planejamento, de organização, de controle, para que ele possa ter um êxito e daquela condição ali de microempreendedor ele possa chegar num patamar de empresário, né? E aí ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, aí com sorte aí uma grande empresa, né? E aí, falando desse grupo de trabalho, né, que foi criado, principalmente esse ao qual a OAB faz parte e integra, a gente vê que, de fato, a união dos órgãos, né, a iniciativa pública com a privada e com essas instituições de grande renome fazem todo o diferencial, porque parece que o município tem que carregar esse peso sozinho, quando na realidade, quando a gente soma forças, a gente consegue expandir isso de uma forma não só física, mas a própria mentalidade para que a gente possa ampliar os nossos horizontes, as áreas de atuações, às vezes são várias cabeças pensantes ali para dar direções que às vezes a gente demoraria muito mais tempo, né, para poder alcançar esse resultado. E aí, ô secretário, como é que a gente vai seguir nesse grupo? Qual o objetivo final também desse grupo para a gente poder esclarecer um pouco mais nesse podcast e até para os próprios advogados, né, saberem que a advocacia vai muito além disso e que o papel da OAB hoje tem sido regularmente exercido para ajudar o nosso município, né, aqui na nossa subseção. Esse é um desejo ardente no coração do nosso presidente, Dr. Wagner Botelho, de fato participar da sociedade e poder alcançar, né, os objetivos enquanto sociedade também, não só quanto instituição, né? Então, com relação a isso, fala um pouco mais desse grupo de trabalho para que as pessoas possam ter o conhecimento claro ali, objetivo daquilo que a gente vem desenvolvendo. Tanto o poder público como o setor privado e o cidadão, eles precisam estar sempre em sintonia, porque a esfera pública, ela está lá administrando a res pública e precisa de saber o que o setor privado e que o cliente, que é o cidadão, eles estão, quais são as dores da sociedade, das empresas, das indústrias e de todo o setor produtivo. Então, como eu falei, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem justamente essa finalidade de fazer esses diagnósticos, chamar todo mundo para a mesa para conversar. E essa é a intenção do prefeito Netinho, que é justamente ouvir a população. Até antes de falar dos grupos de trabalho, o prefeito, inclusive, lançou, a prefeitura, agora na gestão do prefeito Netinho, lançou o aplicativo Colab.
Colab. Então, qualquer cidadão aqui no município de Duque de Caxias que baixar lá o aplicativo Colab, ele vai ter acesso a todas as secretarias, todos os órgãos públicos da prefeitura, e ele vai poder fazer a sua solicitação. E por um dever legal, por um dever de cumprimento de prazo, toda aquela solicitação feita pelo cidadão, ele tem um prazo para receber a resposta. Então essas solicitações, elas vão para a ouvidoria de cada secretaria ou de cada órgão, que por sua vez vai para a ouvidoria central, que tem que dar uma resposta para o cidadão. Então, esse aplicativo Colab, a nossa secretaria também já está sendo implementada lá no Colab, justamente para que o cidadão, o cidadão que está querendo mais informações sobre microempreendedorismo, sobre como regularizar a situação documental da microempresa dele, ou da empresa de pequeno porte, ou até outros empresários que queiram vir para o município de Duque de Caxias, eles podem entrar lá no Colab e fazer a sua solicitação, a sua intervenção, ou busca de informações através desse aplicativo, que não, como eu disse, não está à disposição somente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas de todas as secretarias. Então, voltando para essa questão de ouvir a população, como eu disse minutos atrás, nós criamos e estamos criando dentro da secretaria os grupos de trabalhos para abordarem especificamente os setores que queiram realmente, de alguma forma, debater com o setor público, conversar com o setor público. Participar, né? Participar, ou seja, trazer uma participação da sociedade para poder melhorar. Então, nesses grupos de trabalho, nós já temos o aval, inclusive, da própria Procuradoria do município, que nos incumbiu, inclusive, nos orientou até colocar pessoas especialistas nesse grupo de trabalho. Por exemplo, se eu vou colocar num grupo de trabalho para tratar sobre questão voltada para o fomento, para o incentivo do agricultor, de como ele ser um microempreendedor individual, eu não vou colocar nesse grupo de trabalho, por exemplo, uma pessoa que é especialista em fazer, por exemplo, algum alimento para vender ali numa churrascaria. O cara tá na ponta, né? Ou seja, ele tá isso. ou na agricultura, ou na Sim. pecuária, tem que ser alguém que Sim, sente a dor dele. porque justamente ele vai precisar dar a informação necessária para que aquele grupo de trabalho possa ter embasamento e, com base em todas as informações, em todos os diagnósticos, em tudo que for levantado, a gente possa produzir um material robusto e, a partir daí, depois da análise de todos os integrantes do grupo, da aprovação daquele grupo, a secretaria encaminha para a Secretaria de Governo, que por sua vez vai despachar com o prefeito, e o prefeito vai tomar conhecimento, e aquilo que ele já puder implementar de forma rápida, certamente ele poderá implementar. As outras ações que envolver outras secretarias ou até mesmo depender de aprovação do Poder Legislativo, ele vai ter que tomar as medidas, cada uma no seu tempo certo, no tempo determinado. Mas o objetivo do grupo de trabalho é justamente fazer o levantamento. Inclusive, numa reunião que até a própria OAB esteve participando e outros integrantes da sociedade civil organizada, nós debatemos sobre a revitalização da Avenida Brigadeiro, aqui no centro de Duque de Caxias, que nós observamos que quando o cidadão ele vem pela BR, pela Washington Luiz, ele entra na Brigadeiro, ele já está entrando em Caxias em direção ao centro de Caxias. Então ele tem que já encontrar uma avenida florescendo, uma avenida viva, uma avenida alegre, uma avenida que já esteja
em grande movimentação, que o setor automobilístico esteja ali em pleno funcionamento, que aquelas lojas do setor que produz ali algum tipo de alimento esteja tudo Setor funcionando, gastronômico, sim, né? esteja tudo funcionando, os supermercados, as outras lojas de comércios, esteja tudo funcionando a pleno vapor. Quando ele entra, ele vai ter aquela visão e vai falar, opa, Caxias é fogo puro. Caxias, o negócio tá. Realmente a economia aqui tá de vento em popa. A primeira impressão, né? Sim, Isso é a isso é primeira bom. impressão que fica. Agora, quando a gente entra e a gente acaba esbarrando com algumas lojas fechadas, alguns locais meio ermo, então já tem, opa, qual é a visão? Precisa entender o que está Sim. acontecendo e fomentar para que isso floresça novamente, É né? por isso que nós organizamos aquela primeira reunião, chamamos inclusive os setores de segurança, convidamos a própria OAB, outros órgãos voltados para a questão da fomentação, com o objetivo de tentar entender e mostrar como nós queremos trabalhar. E é interesse da Prefeitura de Duque de Caxias, é interesse de revitalizar a Avenida Brigadeiro Lima e Silva. É interesse. Não só da Avenida Brigadeiro. Eu disse interesse porque foi citada aqui a Avenida Brigadeiro. Uhum. Mas é interesse de atingir todos os locais que precisam ser atingidos para dar uma melhor qualidade de vida para o cidadão, seja no primeiro distrito, seja lá no segundo distrito, no terceiro ou mesmo no quarto distrito. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem por fim essa finalidade. Outro grupo de trabalho que nós estamos já comentando e procurando nos ajustar em relação ao grupo de trabalho que é justamente voltado para quê? Para gastronomia. A gente precisa fazer com que o centro de Caxias, principalmente as lojas que trabalham justamente nesse setor, eles sintam novamente a economia sendo aquecida. Sim. E eles tenham o apoio do ente municipal. E aí esse ente ele vai dar o apoio tanto na segurança pública, como também na infraestrutura, como na iluminação, como nos ajustes que precisam ser necessários para que aquele local ele possa receber bem, não somente os moradores de Duque de Caxias, como também aqueles que estão passando por aqui. Sim. Porque, por exemplo, o cidadão ele vem para o Rio de Janeiro, ele sabe que tem aqui um polo gastronômico em Duque de Caxias e ele quer ir, de repente, lá para o centro do Rio de Janeiro, ou para a zona oeste do Rio, ou de repente vai até ir para o aeroporto para poder embarcar para uma viagem. Vou dar uma passada no polo gastronômico, vou me abastecer e dali já prossigo viagem. Então, nós precisamos levar essa filosofia de trabalho, de empoderamento desses setores e para isso, nós, na criação dos grupos de trabalho, estamos justamente querendo conversar com esses setores para ver quais são as dores, as necessidades, as dificuldades, com o objetivo de fazer um diagnóstico, produzir também esse documento, mandar para o prefeito e assim o prefeito trabalhar e ver quais são as possibilidades, o que vai se desdobrar em relação a essa documentação, a esse material produzido. Levando em consideração que não tem só esse grupo de trabalho, a gente qualquer setor que a gente vê a possibilidade. Entenda isso. Isso, né? de ter de fomentar o desenvolvimento econômico, a gente vai atrás. E recentemente estive reunido com pessoas voltado para a área da agricultura. Já conversei, inclusive, com o secretário de Agricultura e ele disse que quando o grupo de trabalho for criado, ele vai mandar um representante para poder também nós entendermos e verificarmos como podemos ajustar essa questão do agricultor que está lá na ponta da linha e de repente como é que ele pode fazer isso, sim, né? Na entender essência. para poder ajudar o agricultor até mesmo na questão do microempreendedor individual,
que muitos ficam lá, às vezes, bem distantes, lá no 3º distrito, no 4º distrito, e acabam não tendo muito conhecimento dessa parte legal. E ele precisa regularizar a vida dele, principalmente na questão previdenciária, para a segurança dele Garantia e da para a família família, dele. né? Sim, claro. Não tem como. Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui traz mais clareza para a sociedade de modo geral, porque às vezes na cabeça desses microempreendedores, ou quer seja do agricultor, do pequeno pecuarista, eles acham que a prefeitura está trabalhando contra. E na realidade, a prefeitura ela não está exercendo isso, ela está trabalhando a favor. Ela quer essa regularização para que eles possam de fato avançar, prestar serviço público, quem sabe através de uma licitação, um chamamento, que seja, mas que de fato consiga atender e estar regularizado. Então a prefeitura é parceira nisso. Né? Não só ela, mas a OAB, eu tenho sentido isso, e é por essa razão que decidi assumir Essa criação de... Exatamente. A criação da solução, ela tem que ser conjunta, seja pelo setor produtivo, pela sociedade organizada, para que a gente possa criar essa solução, mas não criar a solução, né, do setor de governo, mas sim de todo um conjunto. Essa articulação entre as partes é importante, né? Voltando a dizer, agir para interagir, né? Porque todos participam do processo de criação. Então, essa criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é criar a temática de cada segmento produtivo da cidade, porque elas precisam, o investidor precisa ter segurança jurídica para poder investir, mas não investir numa política de governo, mas numa política de Estado, aonde a gente possa criar diretrizes aonde o investidor sinta segurança em poder investir, saber que o investimento dele terá um prazo e terá o retorno garantido. Na hora de investir, o investidor tem que ter essas diretrizes, essa segurança jurídica. E isso é extremamente importante, a participação da OAB e de outros segmentos, para quê? Para que ele possa sentir, né, que ali realmente ele vai poder criar um segmento produtivo e onde vai poder gerar não só a questão da riqueza do município, de gerar economia, de fomentar a economia, mas ao mesmo tempo fazer o quê? Fazer que o cidadão possa ter empregos de qualidade, de aumentar a renda, que ele possa ter a qualidade de vida e ao mesmo tempo saber que se preocupa para a próxima geração e o amanhã. Então, essa é a grande sacada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a logística no qual a gente está, né? Aqui em Caxias, nós estamos numa logística completamente privilegiada. Né? Nós temos acesso à Dutra, nós temos o arco metropolitano, que quem quiser ir para Salvador tem caminho, quem quiser ir para o Paraná, São Paulo tem caminho. Então, a estrutura de logística que nós temos aqui... É o primeiro segmento da cidade de Duque de Caxias, é o segmento da logística. Então, né, tem o eixo principal, entendeu? A geografia, né, e o corte das principais rodovias, tanto da Washington Luiz BR-040, como a questão referente ao porto de Sepetiba, que é o arco metropolitano. Então, quem quer investir, quem quer produzir, tem que vir para Caxias. E para chegar em Caxias, tem que sentir segurança jurídica. Exatamente. Ele tem que saber que ali ele vai ter amparado, o Estado está ali, a Prefeitura está ali para ajudar ele. E a indústria, secretário? Existem planos para trazer mais indústrias para dentro de Duque de Caxias, né? A gente tem sentido um distanciamento das indústrias daqui, né? Como é que fica isso? Essa questão da atração das indústrias, das grandes indústrias, de mais investimentos para o município, como bem comentou ali o nosso colaborador Lyndon Johnson, a gente precisa mostrar cada vez mais para o grande empresário, para o industrial, que que a prefeitura, na atual gestão, dá a eles a segurança jurídica
e todo tipo de aparato. Inclusive, uma das missões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é justamente ser esse elo, é ouvir os grandes empresários, os grandes industriais, os grandes comerciantes, para verificar onde está ocorrendo, de repente, um entrave. Onde estão as dores, né? Onde estão as dores, para a gente chamar, conversar e falar, vamos lá nos setores X, Y, Z da prefeitura, para ver o que a gente pode fazer para poder solucionar essa questão, para ajustar isto, para que todos saiam ganhando, tanto a empresa como a prefeitura, e assim o município ganha. Então, um dos objetivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é justamente servir como se fosse uma grande ouvidoria. Tragam para mim, eu quero ouvir vocês, para que assim eu possa levar ao conhecimento do prefeito, que é o gestor do município, que, aliás, o prefeito é um grande incentivador. O prefeito Netinho Reis é um grande incentivador do empreendedorismo. Tanto o microempreendedor, como também os grandes empresários. Ele é um grande incentivador desta causa em todas as reuniões, em todos os eventos que nós participamos. Ele está sempre falando dessa questão. Ele é um camarada que levanta muito cedo, entendeu? Já está cedo com a equipe dele na rua, justamente acompanhando detalhe por detalhe para ver se tudo aquilo que ele prometeu na campanha, ele está cumprindo. E está procurando seguir à risca todo o seu plano de governo. Então, nós como secretários, não só eu, outros secretários também, nós temos metas que precisam ser cumpridas e precisam ser atingidas para poder o próprio prefeito, depois levar o conhecimento da sociedade através da transparência. Então, o prefeito Netinho Reis, que ainda é um jovem, cheio de gás, todo empolgado, ele entrou na política no momento certo, na hora certa, e Caxias tem muito a ganhar com o gestor municipal, que é o prefeito Netinho Reis. E essa questão do empreendedorismo, nós batemos bastante, por quê? Porque Caxias tem um número enorme de CNPJs do microempreendedor individual, mas, de acordo com alguns levantamentos que nós fizemos, até obtendo esses dados estatísticos, um número grande também de microempreendedor individual acabou desistindo no meio do caminho. E eu, como tenho a prática de conversar com as pessoas na rua, para saber se elas sabem o que é MEI, como está a situação delas, eu, inclusive, até com o próprio Ismael, a gente abordou 2 pessoas e eles ficaram meio reticentes, porque não sabiam quem era. Estava sendo fiscalizado. Estava sendo fiscalizado, e aí quando a gente deixou eles à vontade, uma pessoa falou, não, eu estou atrasado com os meus pagamentos, eu queria regularizar, mas eles ficam com medo. Se eu for regularizar, será que vão pegar tudo que é meu? Vão me prender? Será que vão... E a gente precisa mostrar para essas pessoas que eles precisam regularizar a situação deles, que não é bicho papão, que não tem ninguém lá esperando. Se eles aparecerem lá, eles vão ser presos, vão ser sancionados, vão responder processo judicial e vão ser prejudicados. Então é melhor eu comecei, e já que eu não dei continuidade, é melhor eu ficar recuado. E não é esse o objetivo. O objetivo é justamente orientar as pessoas, inclusive lá perto da secretaria. Eu entrei recentemente em um estabelecimento pequeno para comprar uma fruta, se não me engano, não sei se foi uma banana ou uma laranja. Eu entrei e aí eu interpelei o dono do estabelecimento e perguntei para ele, o senhor, porventura, é MEI, ou o senhor sabe o que é um microempreendedor individual? Ele olhou para minha cara e falou assim, é claro que eu sei. Eu sou MEI e, graças a Deus, por ser MEI, a minha família foi amparada. Eu falei, como assim? Ele falou, faz alguns meses eu tive um problema cardíaco e eu fui obrigado a sair aqui do comércio. A minha família só não ficou desamparada na questão previdenciária porque o meu MEI estava em dia.
Então, a minha vida perante o governo estava tudo ok, então eu fiquei bem amparado. Por quê? Porque estava em dia com o pagamento mensal. Então, nós precisamos mostrar para as pessoas, principalmente aqueles que estão lá na ponta da linha, bem distante, que talvez ache até dificuldade, como é que eu vou ser MEI, o que eu posso fazer, como é que eu posso ajustar minha situação, o que é isso? Então, o nosso objetivo é ir lá também na ponta da linha, de preferência até lá no meio do mato, ou na beira do rio lá, para avisar até para os pescadores mesmo, a necessidade que eles têm, porque é um amparo legal. Para eles mesmo, né? Sim, para eles Precisa entender. e para a família deles. E nós precisamos também, nessa questão do MEI, e agora saindo de uma ponta e indo para outra ponta, que são as grandes indústrias, nós precisamos e já estamos nesse processo de fazer um levantamento e um diagnóstico das empresas que terceirizadas que prestam serviço para grandes indústrias, com o objetivo de verificar quais são as dores, as necessidades delas. O que nós temos com esse objetivo? Olha, nós precisamos de tantas pessoas qualificadas nessa função. Nós precisamos de tantas pessoas especialistas nessa função. E aí, com base nesses dados, nós vamos procurar órgãos do próprio Sistema S, como também outros órgãos públicos, na tentativa de se criar cursos, de se criar especialização para esses grupos, com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho, para que assim eles possam também ser inseridos nas grandes indústrias. Porque, como eu sempre falo, nós precisamos dar oportunidade para o cidadão de Duque de Caxias. Não que os outros municípios não mereçam, mas nós precisamos dar prioridade a quem está aqui na nossa casa, que são aqueles que trabalham aqui, que nasceram aqui, que pagam seus impostos aqui e que os impostos pagos aqui geram benefício para os próprios munícipes aqui em Duque de Caxias. Aí, secretário, é que a gente volta a bater naquela temática de quê? De acabar com a questão da visão da cidade dormitório. Porque a questão da cidade dormitório é justamente isso. Porque como não tem emprego, não gera emprego, eles acabam tendo que buscar em outra cidade. Lógico. Por isso que a gente leva 2 horas para chegar no centro do Rio. Por quê? Porque a cidade, acabar com o perfil da cidade da Baixada Fluminense ser uma cidade dormitório. Porque quando o setor produtivo ajuda na gestão política do município, eles acabam criando a solução. Como criar a solução? Sendo que eles são responsáveis pela formação de mão de obra da própria empresa dele. Então, veja ele trazer de lá para cá ou daqui para lá, ele acaba gerando a criação da própria solução, que é justamente a formação da mão de obra. 60% da mão de obra tem que ser gerada no próprio município, que gera riqueza. E aí você acaba com o engarrafamento, que é tão questionado, nos Bom Dias Brasil da vida. As pessoas vão andar menos, né? Exatamente. Se você anda menos, você tem menos impacto. Menos impacto, o custo dessa mão de obra vai ser menor. Então, com isso, o próprio gerador da produção da riqueza acaba se beneficiando porque ele acaba gerando a solução. Nós fazemos parte desse contexto. Por isso que é tão importante. Por exemplo, participei do congresso no BNDES, o qual a Casa Branca estabelece, que 60% da mão de obra tem que ser produzida e gerada pelo próprio município. Com isso o quê? Ele acaba dizendo que nós somos responsáveis por fazer esse universo um pouco melhor. Então, como setor produtivo, ele tem que sinalizar a necessidade dele. E com isso a gente gera o quê? Além da mão de obra qualificada, com melhor rentabilidade, mas a qualidade de vida também. Por isso que é extremamente importante fazer que o setor produtivo venha participar da criação da solução. Não somos como questão de governo, exigindo que o governo seja responsável por tudo, mas nós fazemos participação dessa criação dessa solução.
Por isso que é tão importante o fomento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Sim. A qualificação da mão de obra, isso é indispensável para o nosso município, o desenvolvimento, exatamente para a contribuição dessa menor movimentação, porque as pessoas, eu sempre comparo a vida que eu tinha 7 anos atrás, que era morando em Xerém e trabalhando no centro do Rio, com a vida do meu tio, que mora no município de São Paulo, Itupeva, né, uma cidade pequenininha de interior, e que trabalha 5 minutos de casa. A escola é na esquina. E o tanto de indústria e o tanto de emprego que tem ali é uma coisa de outro mundo. O que peca é a falta de preparo. As pessoas lá estão mais preparadas do que as pessoas daqui. E essa realidade tem que mudar. Se a gente, de fato, não preparar as pessoas, não adianta vir indústria, porque as pessoas vão começar a se movimentar mais ainda, porque as indústrias vão vir, mas vão vir as pessoas de fora também para dentro do estado e para dentro do nosso município, para poder prejudicar ainda mais o trânsito, para prejudicar ainda mais a qualidade de vida dos trabalhadores, que tem que ficar 2, 3 horas dentro de uma condução. Então, assim, a gente vê que essa engrenagem, que foi o que o senhor falou no início, ela tem que funcionar por inteiro, porque eu trouxe a indústria, se eu tenho mão de obra, ok. Começa a vir as empresas menores para prestar serviço para essa indústria. Começa a vir os microempreendedores para prestar serviço para essas microempresas. E você vê que a coisa começa a trabalhar numa engrenagem que não tem mais como reverter isso depois que isso aprimora. Só que nós ficamos algum tempo sem pensar nessa estrutura ou pensando e não executando, e agora a gente precisa de fato. Eu acho que essa energia que vem do Netinho, que também é um empresário, né? Isso ajuda muito, porque uma coisa é você administrar sentindo as suas dores. Eu acredito que o Netinho, né, na nossa concepção, né, no nosso entendimento aqui no desdobramento que a gente faz, para fazer os objetivos acontecerem, a juventude dele, o que ele passa para a gente, né, de forma a se inspirar, nos leva a crer que os objetivos serão alcançados a curto prazo. Caxias hoje é um cavalo encilhado e direcionado para o progresso. Acredito que é um município promissor em função da sua geografia, em função dos espaços ainda que podem ser ocupados, em função de uma BR que está canalizada ali para o progresso, né, vamos dizer assim. Uhum. E ao longo da BR nós vemos que já se constrói muitas coisas. Então, Caxias está sendo um atrativo. Hoje, as indústrias têm que voltar os olhos para Caxias. E isso aí, dentro da concepção do prefeito que nos passa, né, dentro dessa concepção de modernidade, como a gente pode ver na questão do Colab, onde ele cria ali 2 portas de entrada participativas importantíssimas, que é a questão da manifestação, onde o cidadão tem que participar do processo, né, elogiando, ou então fazendo a solicitação do serviço. Lógico. Ou então criticando, pedindo informações a respeito da transparência, né, através da Lei de Acesso à Informação. Então criou essas 2 entradas ali, da Lei de Acesso à Informação solicitando informações e das manifestações, né, de pedidos. Então, essa forma de fazer gestão que eu acho que não, tenho certeza que está fazendo certo, com né? que Caxias seja alavancada. E o que a população, né? A gente vai caminhando para o fim, mas o que a população pode esperar nos próximos anos? O que ela já consegue perceber? Muita coisa a gente já consegue perceber, principalmente pelo Colab, a partir do momento em que a gente traz a sociedade para integrar e para colaborar de fato com a prefeitura, né? Porque não depende mais dos seus agentes verificar. Olha, eu já estou informando, é luz queimada, é buraco na pista. O Colab praticamente virou o zelador do bairro. Exatamente. Ele vem a A participar palavra com uma é essa. gestão participativa, né? Então o Colab é o zelador do bairro, o qual ele participativamente, tem uma lâmpada queimada, tem um buraco, ele acaba ativando. Exatamente. Então a questão da fiscalização do governo vira, entendeu? O cidadão torna-se fiscalizador do próprio serviço. Então ele vem participar. O Colab é um instrumento extremamente importante para a gestão participativa. E no todo, né? No todo, o que está se fazendo, muito através dos grupos de trabalho, do próprio aplicativo,
é integrar a sociedade para ouvir as dores delas, criar as soluções possíveis. A gente sabe que não vai conseguir criar todas as soluções ao mesmo tempo, né? A gente precisa construir e começar a construir isso, e é isso que a gente vê que está de fato ocorrendo. E o que que a gente pode esperar agora? Que a gente já vem vendo, e o que que a gente pode esperar para os próximos anos aí? Com essa visão do prefeito Netinho Reis de fazer um desenvolvimento econômico no município de Duque de Caxias, envolvendo várias secretarias e vários setores, nós podemos esperar uma alavancagem muito grande para o município, em vários setores. Como eu disse, a gente tem o objetivo de atingir desde o cidadão que está invisível, mostrar para ele a necessidade de regularizar a situação previdenciária dele, a situação legal, documental dele, até as grandes indústrias, as empresas que prestam serviço para as grandes indústrias, para saber as reais necessidades e assim nós criarmos mecanismos com o objetivo de aprimorar, capacitar e qualificar o próprio cidadão de Caxias para ele ser empregado como mão de obra nessas grandes empresas que já estão estabelecidas em Duque de Caxias e outras que virão. Porque, como bem foi dito aqui, uma grande indústria é estabelecida em Caxias, por exemplo. E aí procura-se mão de obra qualificada. Se não tem, vai vir mão de obra qualificada da onde? Dos municípios vizinhos ou até distantes. Então começa aquele movimento pendular que nós conhecemos. O cidadão ele sai do município dele, ele vem até Duque de Caxias, trabalha e depois ele volta para o município dele. E fica naquele movimento. E vai e volta. No final do mês ele ganha o salário dele, ele vai gastar o dinheiro dele onde? Lá onde ele trabalha, que é Duque de Caxias, ou o município onde ele mora, onde ele reside, a família dele está. Pega o dinheiro daqui e leva para lá. Pega o dinheiro e leva para lá. Lá ele vai comprar roupa, vai comprar alimento, vai trocar de carro, vai passear com a família dele. Então o ISS, que é arrecadado onde? Lá no município dele. Então, quem perde é o município de Duque de Caxias. E nós precisamos que a mão de obra que será empregada seja de Duque de Caxias. Para isso, nós precisamos desse diagnóstico. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é de um RH de uma grande indústria aqui em Duque de Caxias, e ela mesmo disse, olha, pode deixar que eu serei o elo entre a empresa e essas empresas terceirizadas que prestam serviço para a minha empresa, com o objetivo de justamente fazer essa integração, e aí vocês vão saber de fato quais são as necessidades, com o objetivo de chamar Firjan, Senai, OAB, Conselho de Contabilidade, a Fundec, e talvez até, quem sabe, universidades públicas, com o objetivo de a gente preparar pessoas para ocupar esses espaços que estão sendo criados aqui em Duque de Caxias. Alguns existem e outros que ainda serão criados. Eu acho muito importante essa iniciativa porque os empresários precisam se sentir cuidado e precisam entender de fato que a prefeitura é um facilitador, mas também não dá para facilitar ao ponto de deixar de fiscalizar, não dá para fiscalizar, de ser um parceiro ao ponto de não arrecadar, porque a conta precisa ser igualitária para todo mundo, essa conta precisa fechar, né, para o nosso município. E eu tenho certeza que com as implementações que vamos fazer aqui, com o apoio que nós podemos dar enquanto sociedade, enquanto instituição, não tem como a coisa caminhar para um lugar ruim, né? Eu acredito, como o Ismael falou, que a gente está num caminho próspero, é irreversível isso, e a gente vai conseguir alcançar lá. Eu quero dizer para o senhor, muito obrigado por estar disponível, por emprestar o ouvido para a gente, que enquanto instituição e também enquanto empresário traz as nossas opiniões e são muito bem recebidas, né? O prefeito também pela iniciativa, isso é demais. Fica aqui a gratidão, não só em meu nome enquanto empresário e advogado, mas em nome do nosso presidente também da OAB. Eu separei algumas perguntas assim bem simples
para a gente colocar. A gente tem 10 minutinhos. E é mais uma curiosidade para saber agora do desafio do secretário, né? Um desafio atual hoje, qual seria, de forma bem sucinta? De forma bem sintética, um desafio até urgente é justamente alcançar os invisíveis e até aquelas pessoas que já foram MEI um dia e mostrar para elas a necessidade. Inclusive, aqui na mesa tem duas pessoas que já estão comprometidas com isso, que, por exemplo, muitos microempreendedores individuais, por exemplo, eles não sabem, mas eles podem participar de licitação para órgão público. Imagina, por exemplo, aquele cidadão que faz lá o seu pãozinho de queijo e faz lá 300 pães por dia e vende para padaria, vende ali para o restaurante, vende para os pequenos comércios. Se ele entra num processo licitatório de um órgão público e ele será obrigado a produzir aí 3, 4 mil, 5 mil pães de queijo, ele vai precisar de quê? De um maquinário maior. Ele vai precisar de quê? De mais auxiliares. Ele vai dizer, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tem que então, crescer. nós, como secretaria, nós temos como orientar esses microempreendedores, como eles obterem microcréditos, por exemplo, com juros menores, como eles... Pode participar do processo. Como eles podem participar do processo licitatório, Aham. entendeu? Então existem respaldos legais para isso. Então, eu citei um exemplo, mas existem N exemplos. E a gente mostra para o microempreendedor como ele ficar ali na internet, ele pesquisando os editais, e aí ele vai verificar, caramba, só abriu um Ilhas de edital, negócio. Oportunidades, sim, né? abriu um edital aqui lá no interior de Minas Gerais, tem lá uma universidade pública, uma escola pública, uma secretaria que está querendo comprar, por exemplo, bolos mesmo, artesanal, caseiro. Aí o camarada, a pessoa fala, poxa, eu sei fazer esse bolo. Tudo que está pedindo aqui eu sei. E tal, então como é que eu vou fazer? Então, aí olha só, você vai ter que tem um edital, você vai ter que entrar no processo licitatório. Se você ganhar, a empresa lá quer comprar 300 bolos. Mas como que eu vou fazer isso? Meu forno não dá. Então calma, tem como você conseguir. Se você ganhar a licitação, tem um tempo hábil, você vai conseguir um crédito, vai comprar um forno industrial, você vai ter que contratar mais uma ou duas Aconselhar, pessoas. né? Ou seja, é o dever nosso como ente público, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mostrar para essas pessoas. Então, o microempreendedor, ele não pode ficar só olhando ali um metro no seu raio de ação. Ele tem que enxergar justamente o infinito. Lógico. Porque amanhã ele vai deixar de ser microempreendedor para ser o quê? Uma microempresa, ou então uma empresa de pequeno porte, daqui a pouco uma grande empresa. Começou tudo como? Lá embaixo. E quantos exemplos nós não temos hoje Lógico. espalhados pelo Brasil afora? Um setor de grande potencial, para a gente encerrar, um setor de grande potencial e um conselho aos jovens empreendedores. Hoje nós temos, como nós estamos aqui no município de Duque de Caxias, e aqui nós temos diversas empresas, desde o ramo de logística, de modas, do próprio ramo industrial. Então, e nós temos aqui equipamentos públicos que formam essas pessoas. Por exemplo, no Senai tem cursos excelentes que as pessoas podem fazer e depois ele já sai com aquele currículo ali, ele vai encontrar vaga em qualquer grande empresa dessa. E a orientação que eu dou para os jovens que querem realmente progredir busque o máximo de informação possível. Sabe aquele tempo que você gasta lá vendo os vídeos do TikTok, do Instagram, e quando você for verificar, já passou 5 horas, 6 horas do seu dia jogando aquelas horas na lata do lixo? Pega essas horas e transforma em curso preparatório. Vá atrás de informação. Nós temos diversas informações para darmos a vocês, principalmente lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente pode, inclusive, orientar os cursos que vocês podem fazer. Já que você gosta de ficar aí no TikTok, quem sabe se você amanhã não vai ser um grande empresário do ramo, por exemplo, de edição de vídeos. É isso aí. Então, tudo tem que ser olhado com o fator pensando no seu crescimento profissional. É isso. E, mais uma vez, Lindon, obrigado. Ismael, Eu que agradeço, Vinícius. Eu Muito. acho que o cara quer fazer uma boa casa, ele tem que procurar o quê?
o engenheiro, né? É isso aí. Então, se ele quer abrir um bom negócio, ele tem que estar de braço juntinho ali. A Isso Secretaria aí. de Desenvolvimento Econômico, o secretário Paulo Teixeira aqui, né? E procurar um especialista, procurar o OAB, né, na parte das É leis isso. e tal, e a contabilidade no CRC, né? Crescer com tudo bem estruturado, estruturado. né? É. Não só na pesquisa, como o secretário falou, mas também no aconselhamento, tanto no CRC, para ter muito bem estruturada a escrituração da tua empresa, tanto no OAB para a segurança jurídica do negócio e crescer bem, e a secretaria, porque é o órgão que vai ali abrir a mente e abrir oportunidades para que essas pessoas se desenvolvam tanto na parte industrial, quanto as pequenas e médias empresas e os microempreendedores. Secretário, não tenho palavras para agradecer ao senhor por estar aqui com a gente hoje, tá? Fica aqui a nossa gratidão. Peço a vocês que sigam lá o nosso secretário, Paulo Teixeira, no Instagram, né? Ele vai fazer as considerações finais dele aqui. Pode ficar à vontade para falar endereços, arrobas, pode ficar à vontade no que quiser. Mas fica aqui a minha gratidão, não só a minha, mas em nome do nosso presidente, Dr. Wagner Botelho. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que foi me concedida para participar deste podcast. Agradeço aí ao nosso doutor Vinícius Ornelas. Estamos sempre em comunicação. E agradeço esse espaço e a nossa secretaria também está à disposição da Ordem dos Advogados do Brasil, tá, no setor aqui de Duque de Caxias. E caso vocês queiram obter alguma informação mais pormenorizada sobre o empreendimento de vocês, anotem aí o e-mail da secretaria. sme@duquedecaxias.rj.gov.br. No Colab, o Colab ainda está sendo implementado, então o espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também está em desenvolvimento. Então vocês vão acessando, até porque enquanto o espaço não estiver disponível, vocês vão tendo acesso a outras secretarias e aí vocês podem fazer elogios, reclamações, observações, perguntas para outras secretarias e acompanhar também outras informações. Então, são essas informações e à medida que a gente for atualizando as informações da secretaria, inclusive o prédio que nós estamos, está em obras. Já está em obras, estamos trabalhando ali no meio da poeira, no meio da bateção de martelo, mas está em obra e caso tenham alguma dúvida, então venham procurar aí mandando um e-mail ou então entrando no próprio Colab para ver se já estamos a pleno vapor lá no Colab. É isso, gente. A gente encerra. Vamos agradecer também aqui a Plazarte Distribuidora, JM Contabilidade, Vale Benefícios Proteção Veicular e o Rio Sul de Suruí, que foi os patrocinadores que nos proporcionaram aqui estar com esse podcast no ar. Tá? Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado, Iris. Um abração. Entendam, As observações aí.